Amém, meus amados? Graças a Deus. Muito bem, vamos ler a palavra do Senhor? Vamos entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 23, versículo 34. O 33 e o 34, vamos ler. 23, 33 e 34. Glória a Deus. Amém? Diz assim, Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Querido Jesus, que esta palavra seja para a glória do teu santo nome. Amém. Pode se assentar. Louvado seja Deus. Muito bem. Vamos entender o que o Senhor quer nos ensinar hoje, né? Como sempre os cultos de terça-feira, nós aprendemos como ser verdadeiramente cristãos. Então vamos aprender mais hoje. Veja só, aqui nós lemos a respeito da crucificação do Senhor Jesus, que quando ele chegou então carregando a cruz, né, ao lugar chamado Calvário, os soldados, né, ali o crucificaram. E do lado dele, então, dois bandidos ou dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas veja só, irmãos, enquanto estavam crucificando, né, o Senhor Jesus, é claro que foi ali preciso os soldados para colocar os pregos nas mãos e nos pés do Senhor, mas eu gosto de dizer sempre, quando eu falo sobre isso, que se ninguém tivesse colocado os pregos nas mãos e nos pés do Senhor, ele teria dado um jeito de se pregar na cruz, porque ele queria morrer na cruz para poder nos salvar. Amém? E o que segurou Jesus, bem na verdade, naquela cruz, não foram os pregos. Os pregos foram apenas usados porque era um modo de crucificação. Mas o que segurou Jesus na cruz foi o amor dele por mim e por você. Amém? Por toda a humanidade. Então veja só, ele estava ali com dois bandidos, né? Ao seu lado, dois ladrões, e mesmo assim, ele falou uma coisa que se fosse outros, talvez não tivessem tido a mesma reação. Se fosse outros, eu digo você e eu. Se fosse nós que estivéssemos sido pregados numa cruz que era para ser nós, né? Mas se fosse nós, com certeza nós não iríamos usar essa frase que Jesus usou. A não ser, é claro, depois de já ter o entendimento. Mas antes de conhecer o Evangelho de salvação, acredito que ninguém usaria essa frase que Jesus usou. Que foi o quê? Eles estavam ali então colocando os pregos nele, estavam pregando ele na cruz e ele disse assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então olha só, ele ali sofrendo, sentindo muita dor, escorrendo todo o sangue do seu corpo, que quando não tinha mais sangue, então escorreu água. E mesmo assim, né,
o Senhor Jesus queria perdoar. Então ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus estava falando com essa frase aqui? Ele estava dizendo assim para o Pai: Pai, não lhes imputes esse pecado. Ou ele, em outras palavras, né, mais comum para nós, ele estava dizendo: Pai, não cobre deles isso que eles estão fazendo. Então não considere isso um pecado, mas perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Então veja só, quando o Senhor Jesus disse isso, ele estava demonstrando todo o seu amor e como é grande a sua misericórdia. Imagine se fosse eu e você sendo pregados ali na cruz, sem conhecer, né? Hoje a gente já conhece, já sabe a respeito do perdão. Mas antes de conhecer a palavra, o que será que nós iríamos fazer? Iríamos com certeza espraguejar aqueles soldados, né, que estavam ali. Iríamos amaldiçoar, iríamos falar um monte de bobagem. Quem tem costume de falar palavrão, com certeza ia falar muito palavrão. Mas o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-lhes. Olha, ele sentindo a maior dor, né? Aqui, a maior dor quem já sentiu foi o Senhor Jesus. Às vezes a gente fica doente, né? E sente dor, isso é normal para cada ser humano, sentir dor. Agora o Senhor Jesus, ele sofreu a pior dor que podia existir. Porque ele estava não só levando ali a dor física dos pregos, de ter apanhado a noite inteira, de estar com fome, de estar com sede, de estar todo machucado com as suas costas moídas. Além de tudo isso, ele estava levando sobre si o peso espiritual, o peso do nosso pecado. Então a maior dor que podia existir no mundo, Jesus levou sobre ele. Às vezes as pessoas podem dizer: não, mas se tinha 2 crucificados do lado dele, eles também estavam sentindo dor. Com certeza estavam. Claro que sim, mas não a dor espiritual. Porque eles estavam morrendo ali pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios erros. Eles estavam ali porque eles mereceram estar ali pelos seus erros durante a vida. Mas o Senhor Jesus estava ali sem merecer. Ele não merecia estar ali porque ele nunca fez nada errado. Ele nunca pecou. Jesus nunca disse uma palavra ruim. Jesus nunca teve um pensamento ruim. Jesus nunca pecou. E ele estava ali então levando sobre ele, como eu já falei, o peso de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano. Jesus já estava levando ali o peso do pecado de todos que ainda nem nasceram. E ainda pior que tudo isso, do peso do pecado, ele estava sofrendo a angústia por estar naquele momento ali separado do Pai. Porque o Pai virou as costas para ele. Por quê? Porque ele estava levando os nossos pecados. Então ele se fez pecado por nós. Ele se fez oferta pelo nosso pecado. Então a dor dele foi a maior. Muita gente pode sofrer muita dor, mas mais do que Jesus sofreu, não. Então a pior dor que existiu e que possa vir a existir foi Jesus que sentiu. Amém, irmãos? Então olhe só, com toda essa dor, ele ainda estava demonstrando misericórdia. Quando ele disse: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, ele estava dizendo assim: Pai, eles estão me pregando na cruz. Mas eles não estão sabendo o que está acontecendo. Eles não sabem o que eles estão fazendo.
e eu estou levando o pecado deles também. Então o Senhor Jesus pediu para o Pai não levar em conta o pecado daqueles que estavam ali, pregando Ele na cruz e machucando Ele. E nós, com certeza, faríamos assim um escândalo, né? E a palavra do Senhor nos fala lá em Isaías que Jesus não abriu a sua boca. Ele não reclamou. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro. O que é isso? Ele não reclamou, ele não murmurou, ele não falou palavrão, ele não falou nada de ruim para ninguém. Então aqui o Senhor estava mostrando como Ele é misericordioso e queria perdoar e quer perdoar ainda hoje. E tem um detalhe, quando Ele fez isso aqui, Ele estava nos ensinando a fazer o mesmo. Ah, pastora, como assim? Eu não preciso ser crucificado. Claro que não, não precisa, apesar de que em países comunistas, países que não aceitam o evangelho, às vezes acontece ainda de pessoas serem crucificadas porque servem a Jesus e não negam a sua fé. Mas por mais que essas pessoas sofram, não chega, nem se compara à dor que Jesus sentiu, por causa do peso espiritual e do afastamento do Pai naquela hora. Mas assim, o Senhor Jesus nos ensina a fazer igual o que Ele fez. Não, pastora, aí eu não consigo, né? Como que eu vou fazer igual a Jesus? Como? Se uma pessoa for me fazer mal, eu vou retribuir com mal. Não, não é isso que Ele ensina. Então, para nós termos uma vida de verdadeiros cristãos, como nós sempre falamos aqui nas terça-feira, então nós temos que aprender a ser iguais a Jesus. Nós temos que ser diferentes daqueles que ainda estão no mundo. Então, se Jesus estava nos ensinando a fazer o mesmo, é porque Ele quer que toda ofensa que for feita para nós, todo mal que possa ser feito contra nós, nós venhamos a perdoar. Sempre temos que perdoar. Temos que perdoar. Aí alguns dizem assim, pastora, mas Jesus fez isso porque Ele é Deus, né? Ele podia fazer isso, eu não posso. Pode sim. E um detalhe, aqui quando Jesus fez isso, Ele não estava com a sua divindade aqui na terra. Ele tinha deixado toda a sua glória no céu, Ele tinha assumido a forma humana, tinha deixado todos os seus atributos divinos no céu. Então aqui Ele estava agindo como ser humano. Por isso Ele disse que nós podemos fazer igual a Ele. Quer ver? Vamos ler? Coloca aí para nós, Cauã, fazendo favor. João 14, 12. João 14, 12. Olhe como é possível nós fazer igual ao que Ele fez. 12. Em verdade vos digo, Jesus falando, tá? Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Amém? Então essa de nós dizer assim como desculpa, Jesus perdoou porque Ele é bom, porque Ele era Deus, e Ele podia fazer isso, eu não posso. Isso é desculpa nossa. Porque Ele disse, que aquele que crê em mim. Então vamos fazer uma pergunta. Você crê em Jesus? Amém? Então olha o que Ele diz para você e para mim. Esse também fará as obras que eu faço. Então,
tudo que ele fez enquanto ele estava aqui, ele disse que nós podemos fazer também. E aí ele ainda acrescentou, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Então, se ele perdoou aqueles que estavam pregando ele na cruz, nós também podemos perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos magoam, aqueles que desejam o nosso mal. Pode ser explícito assim, irmãos. A pessoa chegar para você e dizer, quero que você morra. O que é que você tem que fazer? Pai, tenha misericórdia dessa pessoa. Perdoa, ele não sabe o que está falando. Jesus fez isso. Então nós também podemos fazer. Porque às vezes as pessoas dizem, não, eu não consigo porque Jesus, ele era Deus, então ele que pode. Não, nós podemos porque olha o detalhe do final ali que ele falou. Porque eu vou para o Pai. E quando ele foi para o Pai, quando ele subiu para o céu, ele enviou o Consolador, o Espírito Santo. Então, quando nós temos o Espírito Santo, quando nós nos enchemos do Espírito Santo, nós podemos fazer obras maiores do que as que Jesus fez. Estão entendendo, irmãos? Amém? Então, não temos desculpa para guardar mágoa, para querer ser vingativo, para querer fazer mal para os outros. Não. Se Jesus fez, eu posso. Ah, pastora, mas é muito difícil. Ninguém consegue. Vamos ver o caso de alguém que conseguiu? Aqui na Bíblia mesmo? Coloca aí para nós, Cauã, fazendo favor. Atos, livro de Atos. Capítulo 7. Versículo 54. O apedrejamento de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Mas ele, o quê? Cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória. Pode passar, Cauã. Viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Pode ir passando. Então eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e lançando-o fora da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um mancebo chamado Saulo. Esse Saulo aqui, depois se tornou o apóstolo Paulo. Apedrejaram, pois, a Estevão, que orando dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. E Saulo consentia na sua morte. Olhe bem aqui o detalhe, irmãos. Senhor, não lhes imputes este pecado. Quem era Estevão? Olha só, o Estevão, ele não era um dos discípulos, tá, irmãos? Ele não era um dos discípulos. Os discípulos, eles precisavam de ajuda para o bom andamento da igreja, que estava começando naquela época, né? A igreja estava começando. Que começou, então, em Atos capítulo 2, com a descida do Espírito Santo, que foi o dia de Pentecostes. Então, os discípulos, os apóstolos, né? Eles tinham muito trabalho pregando a palavra. Então, eles precisavam de ajudantes. E aí, né, eles decidiram, é claro, dirigidos por Deus, dirigidos pelo Espírito Santo,
eles resolveram escolher ajudantes para eles. E esses ajudantes, então, chamados de diáconos, tá? Os diáconos, então, foram escolhidos para ajudar os discípulos, e um deles foi Estevão, um dos homens escolhidos por Deus e pelos discípulos ali para ser um diácono foi Estevão. E o Estevão, então, ele pregava a palavra de Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele foi muito usado. Ele era cheio do Espírito Santo. Se você olhar uns capítulos atrás, depois lá na tua casa, no livro de Atos, fala ali no capítulo 6, diz a instituição dos diáconos. Coloca aí para nós, Cauê, não ia ler esse, mas é bom ler. O Atos 6, versículos 5 e 6. 5 e 6. Diz assim, ó: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia, ou discípulo de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então esses homens aqui, ó, o Estevão, o Filipe, o Prócoro, o Nicanor, o Timão, o Pármenas e o Nicolau foram escolhidos como diáconos para ajudar na organização da igreja e na pregação do evangelho. Esse Filipe que diz aqui, ó, muitos acham que esse Filipe aqui é o mesmo Filipe discípulo. Não é. O Filipe discípulo era um e esse Filipe aqui era outro. Esse Filipe aqui foi o que pregou para o eunuco e que batizou o eunuco no rio enquanto o eunuco estava viajando. Foi esse Filipe aqui, não foi o Filipe diácono, tá? Isso aqui é só uma curiosidade. Então veja só, o Estevão diz aqui, ó, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então ele foi escolhido por Deus e pelos pelos discípulos para ser diácono, para servir na igreja. E ele não somente ajudava na organização da igreja, mas ele pregava a palavra. E ele pregava a ponto de os líderes judaicos, o Sinédrio, ficaram furiosos com ele, porque ele pregava o nome do Senhor Jesus com autoridade. Por que com autoridade? Porque ele era cheio do Espírito Santo. Então ali no versículo 8 diz, ó, Estevão cheio de graça e poder fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então ele pregava a palavra. E chegou o dia que eles resolveram então acusar Estevão, acusar de falar coisas que eles consideravam erradas e de falaram mentiras a respeito dele e acabaram apedrejando ele. Só que quando ele estava sendo apedrejado, que foi o versículo que nós lemos aqui, ó, diz, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Quando ele estava ali, preso no sentido de ele foi pego pelas autoridades judaicas, Mas ele foi apedrejado na rua, ele foi apedrejado num lugar público, tanto que o apóstolo Paulo assistiu o apedrejamento dele, antes de ser apóstolo, Mas antes de ele morrer, olha só, ele era tão cheio do Espírito Santo que ele olhou para o céu e enxergou o céu aberto. E o que ele viu? Ele viu a glória de Deus
e viu Jesus que estava à direita de Deus, à direita do Pai. Então ele não era um dos discípulos dos 12, ele era um diácono. Então aqui nós podemos observar o quê? Deus enche quem quiser com o seu Espírito. Não precisa ter cargo, não precisa ser, vamos dizer assim, que importante na hierarquia da igreja. O importante é servir a Jesus. Amém? Então ele era um diácono e ele pregava a palavra. E aí quando ele foi apedrejado, então, né, um pouquinho antes de ele morrer, ele falou a mesma coisa que Jesus falou na cruz para os soldados. Ele falou para aqueles que estavam apedrejando ele. Olha o que ele disse. Versículo 60. Atos 7, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. O que ele estava dizendo? O mesmo que Jesus falou na cruz para quem estava pregando ele. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão aqui usou outras palavras, mas com o mesmo sentido. Senhor, não lhes imputes este pecado. O que ele estava dizendo? Pai, perdoa eles. Eles estão me apedrejando, eu vou morrer. Mas eu entrego o meu espírito para o Senhor, tenha misericórdia deles. Não cobre deles esse pecado. Então, olha só, como é possível nós fazer isso também. Não foi só Jesus que fez. Jesus fez e nos ensinou. Estevão aqui só cumpriu o que Jesus tinha feito. Jesus ensinou a perdoar, Estevão perdoou. E nós, às vezes, né, irmãos, dizemos que somos cristãos, que servimos a Deus, que estamos esperando o arrebatamento da igreja, mas guardamos mágoa no coração, guardamos ira, ódio. Queremos deixar assim que aquela falta de perdão fique sempre no coração. Então, que perdão é esse? Que cristão que somos nós, se nós não fazermos como Jesus fez e como depois Estevão fez, para nos provar que é possível nós fazer igual? Ah, pastora, mas você não sabe o que é que me fizeram. Eu não sei, mas Jesus sabe. E se Jesus perdoou quem estava pregando ele na cruz, tem alguém nos pregando agora, literalmente aqui com pregos, para nos machucar? Não. Então não pode ser pior do que o que fizeram com Jesus. E nem pode ser pior do que o que fizeram com Estevão, que apedrejaram ele até a morte. E mesmo assim ele perdoou. Então, como, irmãos, que nós podemos frequentar uma igreja, falar para os outros que somos cristãos e não perdoarmos? Então não existe isso. Não pode existir um cristão que não perdoa. E nós temos então o exemplo de Estevão. Então é possível fazer. Ah, mas é muito difícil. Claro que é difícil. E tem gente que diz assim: ah, pastora, mas aí precisa ter sangue de barata, né? Sabe de onde que veio essa expressão, sangue de barata? Veio de uma revista brasileira, lá dos anos 1940, que mostrou uma reportagem, né, que as baratas, porque elas não têm sangue vermelho, então elas não são como os demais insetos, como os vertebrados, né? Elas possuem só um fluido chamado hemolinfa. E por isso então se diz sangue de barata. Por isso as pessoas dizem: ah, mas eu tenho sangue vermelho correndo nas veias, então eu não tenho sangue de barata. Me fez, eu faço pior. O inferno está cheio de gente que pensa assim, que pensava, né? Assim, e foi para o inferno. Então, de que adianta? Do que adianta nós ficarmos
falando que somos cristãos, que servimos a Deus, que somos isso, que somos aquilo, se guardamos ira, raiva, ódio no coração. Tem gente que guarda rancor de 50 anos atrás, nunca perdoou alguém, a pessoa já pode até ter morrido, e o que ainda não perdoou está sofrendo, porque fica preso a esse pecado. Vou usar de novo, quando eu falo nesse assunto, eu sempre falo isso. Não perdoar é você tomar um copo de veneno, achando que o outro vai morrer. O outro, às vezes, nem lembra do que aconteceu. E quem vai morrer é você, que fica ali alimentando aquela dor, aquela mágoa, aquele ódio, né? Então não resolve dizer que é cristão e não agir como cristão. Então, por isso, né, irmãos, por isso que eu digo para vocês, culto de terça-feira é para nós aprender a ser cristão de verdade. Então, não é o caso de você ter sangue de barata ou não. O caso é de você ter o sangue de Jesus já correndo nas tuas veias. Quem já tem o sangue de Jesus correndo em suas veias, quem já tem o sangue de Jesus lhe cobrindo, lavando seu coração, perdoa fácil, fácil. A pessoa pode estar batendo na tua cara, mas se você tem Jesus no coração, você vira a outra face e diz, pode bater. E o Senhor é quem vai julgar. Né? Então nós temos que agir assim. Não é só dizer que é cristão, nós temos que ser cristãos de verdade. Jesus perdoou. Pai, não perdoa porque eles não sabem o que fazem. Estevão disse, Senhor, não lhes imputes este pecado. E nós somos melhores do que Jesus? Não. Estevão era igual a nós. Era um homem igual a nós, um ser humano igual a nós. E se ele conseguiu, olhando para o exemplo de Jesus, nós também conseguimos. Amém? Quem sabe tenha, né, alguma coisa assim no teu coração que está te causando assim essa mágoa, essa raiz de amargura. Porque é assim, irmãos, quando a falta de perdão fica no coração do ser humano, ele vai criando raízes. Você sabe, uma árvore, quanto mais ela cresce, mais raízes profundas ela tem, né? Então a mesma coisa é com a falta de perdão. Se nós não perdoarmos, aquilo vai criando raiz assim, ó, dentro do nosso coração. E se chama raiz de amargura. E a raiz de amargura é uma porta aberta para o diabo entrar na vida da pessoa. Então, que você possa olhar para o exemplo de Estevão e possa olhar principalmente para o exemplo de Jesus e decidir perdoar. Ah, pastora, não dá. Dá. Fácil não é, mas é possível. E tem um outro detalhe, às vezes a pessoa não quer perdoar e ainda continua desejando mal para aquele ou para quem lhe ofendeu, ou de repente até você vê alguém, né? Quer ver? Vamos ler um versículo aqui. Deixa eu achar o versículo aqui. Fala isso. Salmo 40, versículo 15. Que às vezes a pessoa não quer perdoar e ainda ri da cara do outro e diz, bem feito. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. 40, 15. Desolados sejam em razão da sua afronta os que me dizem ha, ha. Essa tradução diz isso. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Talvez a tua Bíblia fale igual a minha. Salmo 40. Versículo 15. Diz assim, ó.
É a mesma coisa, tá, irmãos? Só com palavra diferente, mas com o mesmo significado. Olha só, sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. É errado nós dizer para os outros, bem feito. Quantas vezes será que você já não falou isso? Às vezes acontece alguma coisa lá para alguém e você diz assim, bem feito. Mas isso foi muito bem feito. Não faça mais isso. Não faça. Por quê? Porque os que falam bem feito vão sofrer perturbação. Desejam o mal para os outros. Estão vendo como a palavra de Deus é perfeita? Nunca diga assim para alguém, bem feito. Com certeza algum dia você já fez, todo mundo já fez isso. Mas quando a gente aprende, a gente não faz mais. Então não diga mais o bem feito. E ali diz, ou seja, está debochando. Está debochando dos outros. Então não faça mais isso. Ainda tem mais um salmo. Salmo 70, versículo 3. Aqui também diz, sejam cobertos de vergonha os que dizem, ou seja, está rindo dos outros e dizendo, bem feito. Aqui na minha diz o seguinte, retrocedam por causa da sua ignomínia. Ignomínia é vergonha, então retrocedam por causa da sua vergonha os que dizem bem feito, bem feito. Então por 2 vezes a palavra do Senhor nos alerta para nós não falar isso para os outros. Então quando você vê alguém, sei lá, que sofreu alguma coisa que não devia de ter acontecido, de repente você avisou para aquela pessoa e ela não te ouviu, mas daí você, quando fica sabendo, você diz, bem feito, não faça mais isso, senão você pode cair em vergonha. E ainda tem mais um versículo aqui, que eu quero achar onde que eu anotei agora, eu anotei esse. Aqui, Provérbios 24, 17 e 18. A palavra de Deus, ela nos ensina, né, irmãos? Como é bom a gente ler a palavra de Deus, estudar a palavra dele, porque tem resposta para tudo na nossa vida. Provérbios 24, 17 e 18. Olha o que diz. Quando cair o teu inimigo, não te alegres. E quando tropeçar, não se regozije o teu coração, para que o Senhor não o veja, e isso seja mal aos seus olhos e desvie dele a sua ira. O que está dizendo aqui? Quando você vê uma pessoa que não gosta de você, que procura te prejudicar, mas quando acontece alguma coisa, né, que essa pessoa cai em desgraça, sei lá, acontece alguma situação na vida da pessoa, uma situação desagradável, você não deve dizer nem o bem feito e nem se alegrar. Não se alegre pela desgraça dos outros. Por quê? Porque senão, olha ali no 18 diz, para que o Senhor não veja, ou seja, porque o Senhor não veja isso, né, que você está se alegrando pelo mal dos outros, e desvie dele a sua ira. O que quer dizer isso? Deus pode estar fazendo justiça, às vezes até por você mesmo, por alguma coisa que essa pessoa te fez, mas se você se alegrou, Deus pode dizer, não vou mais fazer mal para ele, por causa que você se alegrou. Entendido, irmãos? Aí esse versículo do Salmo 70, versículo 3, talvez você tenha essa tradução aí na tua Bíblia. Olha só como traduções às vezes mudam as palavras e fazem a gente entender um pouquinho melhor. No Salmo 70, versículo 3, que nós já lemos, que fala do bem feito, em algumas versões diz assim, que caiam na desgraça e fiquem cheios de confusão aqueles que zombam de mim. Então que você não zombe de ninguém, para você não cair em desgraça. Entendido isso, irmãos?
Então nunca mais diga para alguém bem feito, né? Claro que, a não ser que você esteja brincando com alguém, você está brincando, de repente, você está brincando com uma criança, eu te avisei que você ia cair, viu, bem feito, não faça de novo. É diferente. Mas não diga assim na maldade, não diga na alegria por ver a pessoa cair, não diga na alegria de ver aquela pessoa que se considera teu inimigo estar passando por dificuldade. Não faça isso. Por quê? Porque Deus pode ver isso e cobrar de você. Então, o que isso representa? Que a pessoa que fala esse bem feito com maldade, ainda guarda falta de perdão no coração. Ainda não aprendeu a perdoar. Ainda não aprendeu com Jesus. Ainda não aprendeu com Estevão. Então, o que nós temos que fazer? Perdoar. Ai, pastor, é tão difícil. Jesus não falou que ia ser fácil. Mas Ele falou que é possível. Por quê? Porque Ele nos enviou o Espírito Santo para nos ajudar nessa situação. Então, quando você estiver assim, com aquela coisa enraizada no teu coração, que é aquela raiz de amargura que você não consegue esquecer o mal que te fizeram, diga: Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Eu não consigo, mas eu escolho perdoar. Eu quero perdoar. Você nunca vai perdoar querendo, irmãos, porque a nossa carne, o nosso, como é que eu vou dizer para você? É espírito, alma e corpo. O espírito quer às vezes perdoar, a carne não quer. A carne não quer perdoar, então você fica naquela, eu quero, mas não consigo. Entrega para Jesus, porque não é fácil, mas você tem que escolher perdoar. Quando você diz assim, mesmo que eu esteja ainda sentindo aquela dor, mas eu vou escolher perdoar. E daí você fala em voz alta, eu perdoo fulano de tal. E você faz a tua oração, Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Tira isso do meu coração. Porque enquanto não perdoa, quem está preso é a pessoa, não o outro que fez o mal. O outro às vezes nem lembra que fez. Ficou entendido isso, irmãos? Então nunca diga essa frase bem feito, tá? E é uma frase assim que é bem presente, né, na nossa cultura aqui brasileira. Geralmente as pessoas dizem, bem feito, se deu mal. Mas para que dizer bem feito? É você que vai estar tendo que responder a Deus por esse bem feito que você falou para o outro. Então evite, não fale. E faça como Jesus. Pai, me fez mal, mas perdoe. Não lhe imputes este pecado, ou seja, Pai, perdoa. Essa pessoa está na ignorância espiritual, ainda não sabe o que está fazendo. Então eu perdoo e peço que o Senhor perdoe, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Ficou entendido isso? Então, não importa o que te fizerem ou o que já te fizeram, diga sempre como Jesus e como Estevão também falou, Estevão se espelhou em Jesus, né? Jesus fez, ensinou e ele fez também. Então, nós podemos fazer. Lembre das palavras, Jesus disse que nós que cremos nele faríamos coisas maiores do que as que ele fez. E se ele perdoou, Estevão perdoou, nós também podemos. Amém? Então sempre perdoe. Nunca guarde mágoa no teu coração. Às vezes a pessoa já até morreu e o outro está ali guardando mágoa. De que adianta? Só faz sofrer. Não vai para frente na fé, não cresce na fé, porque a raiz de amargura e o pecado está ali segurando o crescimento espiritual. Não cresce. E também não pode ser perdoado por Deus, né? Uma pessoa que não perdoa não é perdoado por Deus. Aí falamos novamente da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós não perdoamos os nossos devedores, como que nós vamos pedir para o Pai nos perdoar?
Então não adianta fazer a oração do Pai Nosso. Daí está pecando porque está mentindo para Deus, porque diz como eu perdoo os meus devedores, mas não está perdoando. E está fazendo uma oração sem valor, porque o perdão não existiu no coração. E a oração do Pai Nosso tem o seu valor. É muito importante, que foi Jesus que ensinou. Mas quando a gente faz sem perdoar os outros, não resolve de nada. Ficou entendido isso, meus amados? Então você vai tirar do teu vocabulário o bem feito, bem feito? Amém? Se tinha alguém que falava, não fale mais. Você foi abençoado com essa palavra? Amém? Graças a Deus.